Os preços sobem e os salários ficam ali, parados. E os supermercados oferecem cada vez menos por cada vez mais dinheiro. A inflação já é uma realidade, mas o verdadeiro perigo é o que vem depois: a hiperinflação. Quando os preços disparam sem controle, itens essenciais desaparecem ou ficam impagáveis. A diferença entre quem sofre e quem resiste está na preparação. Hoje, você vai descobrir quais são os recursos mais importantes para ter em mãos antes que tudo fique escasso ou custe o dobro. Suprimentos para a horta e agricultura doméstica. A autossuficiência começa com uma semente. Quando os preços dos alimentos sobem, muita gente corre para a horta caseira, e aí acontece o inevitável. As sementes somem, o adubo fica um olho da cara e as ferramentas caríssimas. Por isso, é bom se adiantar. Uma pequena horta, mesmo em vasos, é uma das formas mais eficazes de combater a inflação dos alimentos. Comece pelo básico: tomate, feijão, ervas aromáticas e vegetais de ciclo curto. Guardar sementes crioulas também é um investimento no futuro, pois elas podem ser replantadas todo ano. Adubos naturais, como compostagem ou restos orgânicos, diminuem a dependência de produtos industrializados, que tiveram os preços nas alturas por causa do gás e do transporte. Ter ferramentas como pá, luvas e ancinho garante que você continua plantando, mesmo que as lojas parem de vender. Plantar não só produz comida, mas também ensina paciência, disciplina e esperança. Em tempos de crise, uma horta é fonte de alimento, estabilidade e autonomia. Não é sobre virar fazendeiro, mas entender que a verdadeira segurança começa com a capacidade de produzir algo por conta própria. Recursos para comunicação e informação. Em tempos de escassez econômica ou energética, a informação pode ser tão vital quanto a comida. Quando a energia acaba ou as redes ficam sobrecarregadas, é essencial ter meios de comunicação alternativos. Um rádio a pilhas ou de manivela, por exemplo, permite que você receba notícias mesmo sem eletricidade. Pense nos velhos tempos, quando a família se reunia para ouvir a radionovela ou o jogo de futebol no sábado à noite. Essa confiabilidade vale ouro hoje. É importante também ter power banks carregados e carregadores solares, além de cabos compatíveis para todos os seus aparelhos. Serviços de mensagem podem falhar, mas uma rádio local ou um sinal de emergência muitas vezes permanecem intactos. Como dizem no Brasil, é melhor prevenir do que remediar. Manter cópias digitais de documentos importantes em pendrives ou discos rígidos externos também faz parte da preparação. Em tempos incertos, saber o que está acontecendo, quando e onde, pode te ajudar a tomar decisões rápidas. Além disso, um pequeno caderno físico com contatos, endereços e planos de emergência te dá uma vantagem caso a tecnologia falhe. Às vezes as soluções mais simples são as melhores, seguindo o ditado: o básico bem feito. Numa época em que dependemos da internet para tudo, alternativas analógicas são uma forma de resiliência. Comunicação é poder, e quem a mantém, mantém o controle. Preparação não é paranoia, mas inteligência prática diante de um futuro incerto. Materiais para reparo e construção leve. Quando tudo fica caro, consertar é melhor do que comprar um novo. Materiais de construção, como madeira, parafusos, tintas e ferramentas básicas, são recursos cujo preço aumenta a cada ano. Em tempos de inflação ou crise energética, os custos de transporte e produção industrial multiplicam seu valor. Por isso, é bom ter o essencial para reparos domésticos, para reforçar estruturas ou até mesmo para improvisar uma fonte de calor com lenha. Uma caixa de ferramentas bem equipada, pregos, fita adesiva, colas fortes e algumas peças de reposição básicas podem parecer pouco, mas em caso de emergência, valem ouro. A madeira também é um recurso versátil. Serve para reparar, construir, aquecer ou trocar.
Se você tiver espaço, guarde algumas tábuas ou toras de madeira seca, pois seu preço pode dobrar em pouco tempo. E se você puder aprender um pouco de marcenaria ou faça você mesmo, é ainda melhor. Habilidades manuais valem mais que dinheiro quando os materiais ficam escassos. Em suma, investir em materiais duráveis e conhecimento prático garante sua independência. Porque quando consertar custa menos do que substituir, a economia não é apenas financeira, mas também mental. Bebidas alcoólicas e seus múltiplos usos. O álcool não serve apenas para fazer um brinde. Ele também pode ser uma ferramenta prática e versátil. Em tempos de crise, uma garrafa de bebida alcoólica de alta graduação tem valor como desinfetante, conservante ou até mesmo como moeda de troca. Vodka ou rum, por exemplo, podem ser usados para esterilizar instrumentos, limpar feridas ou fazer tinturas medicinais caseiras. Além disso, o álcool é útil na cozinha, tanto para conservar alimentos quanto para fazer extratos caseiros, como o de baunilha natural. Armazenar algumas garrafas de uma boa bebida alcoólica em um local fresco e escuro é uma forma de ter um recurso com múltiplas funções. Não se trata de promover o consumo, mas de reconhecer sua utilidade prática. Em tempos de escassez, o álcool pode ser uma moeda flexível, um item de troca ou um verdadeiro salva-vidas para a saúde. Destilarias artesanais, inclusive, tendem a prosperar em tempos de inflação, pois produzem bens que mantêm seu valor quando o dinheiro já não tem o mesmo. Em suma, uma simples garrafa pode se tornar uma ferramenta de sobrevivência, ou até mesmo um investimento. Em tempos incertos, os recursos com mais de um uso são os que realmente contam. Produtos de higiene e limpeza. Higiene não é luxo, é questão de saúde e prevenção. Quando os preços sobem, os produtos de limpeza são os primeiros a sumir das prateleiras. Sabão, detergente, desinfetante, água sanitária e o papel higiênico podem desaparecer em poucos dias. A pandemia mostrou que itens básicos se esgotam mais rápido do que os estoques podem ser repostos. Por isso, é inteligente ter uma reserva equilibrada do essencial. Água sanitária sem perfume, por exemplo, não serve só para limpar. Ela também desinfeta água ou superfícies. Um pequeno estoque de sabonete, pasta de dente e shampoo garante que você não dependa dos preços flutuantes. Absorventes, fraldas e desodorantes também são produtos que encarecem rápido na inflação. E não se trata de lotar a garagem até o teto, mas de comprar com inteligência. Compre o que você realmente precisa quando estiver em promoção e guarde de forma organizada. Manter a casa limpa é uma defesa contra doenças, especialmente se o atendimento médico se tornar caro ou inacessível. Mesmo em crises econômicas graves, a higiene faz a diferença entre manter a dignidade ou perder o controle. Se preparar significa cuidar do essencial, não por medo, mas por sensatez. Eletrônicos essenciais. Nós vivemos cercados por tecnologia, e mesmo que nem sempre percebamos, dependemos dela para quase tudo. Seja para segurança, comunicação, trabalho ou até mesmo acesso à informação. Mas o que muitos não sabem é que a escassez de microchips continua afetando o mercado global e os preços de muitos aparelhos estão subindo, sem garantia de reposição. É tipo a lei da escassez do arroz e feijão. De repente, tudo vira artigo de luxo. Se você precisa de câmeras de segurança, sistemas de alarme, roteadores, discos rígidos ou ferramentas eletrônicas básicas, agora é a hora certa para adquiri-los. Em tempos de inflação, os fabricantes preferem os setores mais lucrativos, como a indústria automotiva, e suspendem a produção de eletrodomésticos. Aí, o Zé Ninguém fica a ver navios. Isso significa que itens simples como uma bateria de carro, um carregador ou um painel solar portátil podem se tornar escassos ou extremamente caros. Também é aconselhável ter cabos, adaptadores e mídias de armazenamento para backups, coisas pequenas, mas essenciais.
Quem nunca se viu perdido no meio de um emaranhado de fios na gaveta? Mas ai de quem não tiver o cabo certo. Lembre-se, um aparelho sem o cabo ou adaptador certo vira lixo eletrônico. Num futuro próximo, os eletrônicos ficarão cada vez mais caros devido ao aumento dos custos de energia e à falta de matérias-primas. É igual a gasolina, sempre subindo e a gente pagando a conta. Por isso, investir no que é necessário agora é uma decisão inteligente. Em tempos de crise, a tecnologia não é um luxo, mas uma ferramenta para a sobrevivência. Ração para pets. Em tempos de crise, os animais de estimação muitas vezes são os que mais sofrem. A ração para pets depende muito de importações, grãos e transporte. Se os preços dos grãos ou combustíveis sobem, a ração e as latas de comida para pets são das primeiras coisas a sumir. E não adianta fazer estoque como na pandemia se as prateleiras já estão vazias. Muitos tutores acabam pagando o triplo ou alimentam seus bichinhos com restos de comida. Mas a prevenção pode evitar esse dilema. Se você tem animais de estimação, compre a ração habitual deles em maior quantidade e armazene em um local seco e fresco, protegido do sol e da umidade. Pense na despensa da sua avó. Produtos fechados e lacrados podem durar mais de um ano. Além disso, você pode aprender receitas de emergência para comida caseira, à base de arroz, vegetais e proteínas simples, caso a ração comercial não esteja mais disponível. Assim como nossas mães faziam muito com pouco antigamente. Não se esqueça da água para seus animais. Eles também precisam em quantidade suficiente. Em tempos de hiperinflação, cuidar dos seus animais é um ato de responsabilidade, mas também uma forma de manter sua estabilidade emocional. Os animais trazem calma, companhia e carinho em tempos incertos. Eles são como um bom e velho amigo. Ter um plano para eles é tão importante quanto ter um para você, porque, quando tudo fica mais caro, o amor pelos seus companheiros não deveria depender do preço. Papel, sacos herméticos e recipientes reutilizáveis. As últimas crises de abastecimento mostraram que os produtos mais simples são os primeiros a sumir das prateleiras. Papel higiênico, sacos de lixo, guardanapos e sacos tipo Ziploc. Isso se deve à sua dependência das indústrias de papel e petróleo, setores muito vulneráveis à inflação. Ter um pequeno estoque desses itens garante conforto e funcionalidade em caso de escassez. Sacos herméticos são especialmente úteis. Mantêm alimentos frescos, protegem documentos e permitem o armazenamento de pequenos objetos protegidos da umidade. Sacos de lixo grandes também podem proteger roupas, impermeabilizar mochilas ou até servir como abrigos improvisados. Além disso, em uma economia inflacionária, produtos descartáveis se tornam insustentáveis. É aconselhável, portanto, mudar para recipientes reutilizáveis de vidro ou aço inoxidável. Eles são mais duráveis e, a longo prazo, mais econômicos. Não esqueçamos que a limpeza e a organização são aliadas da paz de espírito. Ter esses suprimentos em quantidade suficiente não é exagero, mas sim planejamento. Em tempos em que o mais simples se torna escasso primeiro, são os pequenos detalhes que garantem conforto e estabilidade no dia a dia. Água e purificação. A água é nosso recurso mais vital e, paradoxalmente, o mais negligenciado. Dependemos totalmente de um sistema de distribuição que pode falhar devido a apagões, secas ou conflitos locais. Ter uma reserva de água potável e os meios para purificá-la é uma forma básica de segurança, um verdadeiro plano B para o dia a dia. Um adulto precisa de pelo menos 2 litros por dia, mas, em emergências, é bom estocar mais para a higiene e cozinha. Afinal, ninguém quer ficar sem água para um bom banho ou para cozinhar aquele feijãozinho. Você pode encher galões reutilizáveis, usar barris específicos ou até coletar água da chuva, se a legislação permitir. O importante é guardar em locais frescos e protegidos da luz,
como a despensa ou um cantinho da garagem. Além disso, filtros portáteis, pastilhas purificadoras ou sistemas de carvão ativado podem fazer toda a diferença, como um verdadeiro kit de sobrevivência para a água. Até água sanitária sem cheiro pode ser usada em pequenas quantidades para purificar a água, se usada corretamente. É um truque antigo, mas que funciona. Numa crise, o problema nem sempre é ter acesso à água, mas sim à água limpa. Em tempos de hiperinflação ou escassez de energia, estações de tratamento ou sistemas de distribuição podem ser afetados, e uma simples falha pode virar uma grande ameaça. É como um apagão na distribuição de água. Água é vida, e garantir seu acesso é tão crucial quanto garantir comida. Um tanque de água cheio pode valer mais que uma conta bancária recheada. É o ouro líquido do futuro. Documentação, cópias digitais e liquidez alternativa. Quando uma moeda perde valor, ou os bancos restringem o acesso ao dinheiro, ter liquidez e documentos organizados pode ser crucial. Guarde cópias físicas e digitais de todos os documentos importantes: identidades, comprovantes de propriedade, seguros, contatos bancários e senhas. Use pendrives criptografados ou cópias impressas em envelopes lacrados e guarde-os em locais seguros. Além disso, ter notas de pequeno valor em dinheiro pode ser essencial, caso os sistemas eletrônicos falhem. Em tempos de inflação galopante, os bancos podem limitar saques ou alterar as condições de depósitos. Por isso, é fundamental diversificar seus recursos. Uma parte em dinheiro, outra em bens materiais e, se possível, uma fração em valores que mantêm seu poder de compra, como metais preciosos ou criptomoedas estáveis. Também é aconselhável anotar números de emergência e endereços fisicamente. Informações offline são as mais confiáveis quando a rede cai. Ter seus documentos organizados não só te protege de perdas, mas também permite que você reaja rapidamente. Em tempos de turbulência financeira, a organização pessoal se torna sua melhor defesa. A estabilidade começa pelos alicerces. Saber onde está tudo o que é importante. Alimentos básicos não perecíveis. A base de qualquer preparo é simples. Alimentos não perecíveis, nutritivos e que não precisam de refrigeração. Em uma economia incerta, alimentos duráveis são um investimento mais seguro do que qualquer conta bancária. Arroz, feijão, enlatados e massas são os pilares de qualquer despensa bem planejada. São baratos, fáceis de armazenar e têm uma validade de vários anos. Um saco de arroz pode custar o dobro hoje do que em alguns meses, se os custos de transporte ou energia dispararem. Peixes, carnes ou vegetais enlatados garantem a nutrição quando produtos frescos se tornam escassos ou muito caros. Além disso, sal e temperos são essenciais. Não só melhoram o sabor, mas também ajudam na conservação dos alimentos e fornecem minerais. Manter uma despensa variada não significa estocar por medo, mas pensar logicamente. Se um produto tem longa validade e você o usa diariamente, não é um gasto, mas uma economia. Organize seus suprimentos em rotação. Use primeiro os produtos mais antigos e reponha o que consumir. Assim você evita o desperdício e garante sua segurança alimentar. Em tempos em que a inflação aperta o bolso, encher a despensa é uma proteção para o seu futuro. Terra e espaço, um refúgio ou um jardim. Ter acesso a um pedacinho de terra, por menor que seja, oferece algo que o dinheiro não pode comprar: independência. A terra é um ativo que fornece alimento, abrigo e estabilidade, mesmo quando o dinheiro perde o seu valor. Não precisa ser um latifúndio. Basta ter ou compartilhar um espaço onde você possa cultivar, armazenar ou se refugiar quando a coisa apertar. Em muitos países, mais e mais pessoas estão se unindo a amigos ou familiares para usar terrenos compartilhados
ou hortas comunitárias. É a velha história do fazer junto que o brasileiro conhece bem. Se tiver a oportunidade, invista em um pequeno pedaço de terra ou participe de um projeto de horta comunitária. É um investimento que vale ouro, como dizem por aqui. A longo prazo, a terra não perde valor, ela só ganha. É como um bom vinho, só melhora com o tempo. Além disso, ela pode servir para escambo ou gerar renda através do cultivo. Imagina trocar uns legumes fresquinhos por um pão de queijo? Coisa boa, só! Mesmo na cidade, uma varanda com vasos ou uma pequena estufa pode fazer toda a diferença. É o jeitinho brasileiro de ter a sua roça particular. Se você não tem terra própria, faça acordos com alguém que tenha. Oferecer sua ajuda em troca do uso de um espaço pode ser um ganha-ganha para todo mundo. Em tempos de hiperinflação, onde o dinheiro perde valor diariamente, recursos tangíveis como a terra se tornam a verdadeira riqueza. É mais valioso que ouro, meu amigo. A segurança começa em ter um lugar para fincar as raízes. Suprimentos médicos e saúde preventiva. Não devemos deixar a saúde ao acaso, muito menos à situação econômica. Em tempos de inflação ou crise, medicamentos e produtos médicos são os primeiros a ter seus preços elevados ou simplesmente esgotados. Por isso, é bom ter um pequeno, mas bem equipado, kit de primeiros socorros em casa, com curativos, compressas, desinfetantes, álcool isopropílico, água oxigenada, luvas, máscaras, um termômetro e analgésicos básicos. Se você toma medicamentos controlados, tente sempre ter um suprimento extra para um mês em casa. Além disso, pomadas antibióticas ou produtos como iodo podem ajudar a prevenir infecções que rapidamente pioram quando o acesso a cuidados médicos é difícil. Prevenção também significa cuidar da saúde geral, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios e cuidar da higiene. Em uma época em que os sistemas de saúde estão sobrecarregados ou os preços dos seguros disparam, o autocuidado médico é uma forma de proteção. Não se trata de substituir o médico, mas de estar preparado para as necessidades básicas, seguindo o ditado: ajuda-te, que Deus te ajudará. Um simples kit de primeiros socorros pode fazer a diferença entre uma lesão trivial e uma complicação séria. Quando tudo fica mais caro, a saúde se torna o bem mais valioso e, ao mesmo tempo, insubstituível. Estar preparado significa proteger a vida. Café, chá e pequenos luxos energéticos. Em tempos difíceis, o moral é tão importante quanto a comida. Ter café, chá ou chocolate pode parecer insignificante, mas são produtos que trazem energia, conforto e uma sensação de normalidade. Em tempos de inflação, esses produtos se tornam artigos de luxo e, às vezes, até moeda de troca. Poderíamos chamá-los de ouro líquido, como muitas vezes acontecia em tempos de crise. Se você consome esses produtos regularmente, compre o que puder agora e armazene-os em recipientes herméticos, protegidos da umidade. O café moído, por exemplo, pode durar mais de um ano se armazenado corretamente, e o chá seco ainda mais. Pense nos antigos truques das nossas avós. Elas sabiam como estocar. Além disso, esses produtos têm um valor psicológico enorme. Uma xícara de café ou chá quente pode ajudar a manter a calma quando tudo ao seu redor parece instável. É como uma pequena âncora em tempos de tempestade. Em muitos contextos históricos, como durante guerras ou crises econômicas, pequenos luxos se tornaram símbolos de esperança. Pense nos tempos de substituto do café após a guerra, onde cada gota contava. Ter algo que te conforte, mesmo que mínimo, também é uma forma de resistência. É como um pedacinho de casa que você preserva. Não se trata de acumular caprichos, mas de manter a estabilidade emocional em um ambiente incerto. É como o famoso pé de meia para a alma. Em tempos de hiperinflação, o dia a dia se torna impagável. Por isso, ter estoques do que te dá energia e coragem é um investimento no seu bem-estar.
É como um pequeno seguro de vida para o estado de espírito. Pilhas, powerbanks e dispositivos de backup. Em uma sociedade tão dependente de energia, uma queda de luz pode paralisar tudo. Por isso, pilhas, powerbanks e carregadores são pequenos tesouros tecnológicos. Um bom estoque de pilhas AAA, C e D garante que lanternas, rádios ou relógios continuem funcionando se a rede elétrica falhar ou os preços da energia dispararem. Armazene-as em um local fresco e seco e, se possível, opte por pilhas recarregáveis. Embora mais caras inicialmente, elas duram anos e reduzem os gastos a longo prazo. É um investimento que se paga, como um bom cafezinho coado em casa. Powerbanks também são essenciais para manter seus dispositivos carregados, especialmente se você usa o celular como fonte de informação ou comunicação. Pequenos painéis solares permitem o carregamento mesmo sem energia elétrica, oferecendo autonomia total. É como ter seu próprio mini-sistema de energia em casa. Não se esqueça de um carregador manual ou de manivela. Pode parecer antiquado, mas em uma emergência, ele pode manter um rádio ou uma lanterna funcionando. Às vezes, o simples é o melhor, como diz o ditado. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Pilhas são como um seguro invisível. Quando tudo funciona, parecem inúteis. Quando tudo dá errado, são o mais valioso. Um verdadeiro coringa na manga. Em tempos de inflação ou instabilidade energética, ter energia portátil significa manter o controle. É como ter um bom estoque de feijão e arroz. Nunca se sabe quando vai precisar. Combustível, gás propano e energia alternativa. O preço da energia afeta tudo, do transporte à comida. Ter um estoque de combustível, gás ou alternativas de energia pode fazer toda a diferença em tempos de crise. Armazene galões de gasolina com estabilizador para prolongar sua vida útil e certifique-se de que estejam guardados em segurança. O gás propano é ideal para cozinhar ou aquecer durante quedas de energia, e os botijões podem durar meses. Também é bom ter velas, isqueiros e um pequeno gerador, ou melhor ainda, um painel solar portátil com bateria recarregável. A energia solar está cada vez mais acessível e oferece total independência em caso de pane. Em muitas casas, uma pequena instalação fotovoltaica já reduz a conta de luz e garante o abastecimento em caso de falta. Em tempos de inflação energética, os custos de gás, eletricidade e petróleo podem disparar da noite para o dia. Por isso, as alternativas te trazem estabilidade. Energia não se paga, se planeja. E aquele que tem sua própria fonte, mesmo que mínima, sempre terá uma vantagem sobre aqueles que dependem inteiramente do sistema. A autossuficiência energética é um investimento que, mais cedo ou mais tarde, se paga sozinho. Habilidades e redes de colaboração. Em tempos de hiperinflação, o bem mais valioso não é o que você tem, mas o que você sabe fazer. Habilidades práticas, como consertar, plantar, cozinhar, costurar ou construir, se tornam a verdadeira moeda de troca. Quando os produtos ficam escassos ou caros, as pessoas dependem mais da colaboração do que do consumo. Por isso, investir em conhecimento é tão crucial quanto estocar suprimentos. Saber primeiros socorros, jardinagem, elétrica ou mecânica básica pode te tirar de apuros e permitir que você ajude os outros. Além disso, as redes de colaboração, vizinhos, amigos, comunidades locais, viram uma forma alternativa de economia baseada na troca. Compartilhar comida, ferramentas ou tempo cria laços que fortalecem a resiliência coletiva. Em muitas partes do mundo, crises econômicas levaram à criação de cooperativas, bancos de tempo ou redes de escambo, que substituíram temporariamente o sistema monetário. Saber trabalhar junto é uma vantagem competitiva em qualquer cenário. A autossuficiência total é uma ilusão, mas a interdependência consciente é a verdadeira força. Em uma sociedade sob tensão, quem oferece ajuda, conhecimento ou soluções práticas não apenas sobrevive, lidera.
transporte alternativo e mobilidade de baixo custo. O transporte é um dos setores mais sensíveis à inflação. Quando o preço do combustível sobe, tudo fica mais caro, não é mesmo? É como aquela história do efeito cascata, que a gente tanto ouve falar. Por isso, é bom pensar em alternativas. Mantenha seu veículo em dia, com as revisões feitas e os pneus em bom estado. A manutenção preventiva evita gastos maiores lá na frente. Se puder, compre uma bicicleta ou uma patinete elétrica. São meios de transporte econômicos, práticos e sustentáveis. Em ambientes urbanos, ainda te livram do trânsito caótico e da dependência do combustível. É uma mão na roda, ou melhor, no pedal. Em áreas rurais, rachar a gasolina ou planejar viagens em conjunto com vizinhos pode reduzir bastante os custos. É a boa e velha carona solidária. Também é bom ficar de olho no transporte público local ou em programas de assistência comunitária, especialmente se houver descontos para estudantes, aposentados ou veteranos. Em alguns lugares, até surgem redes de troca ou cooperativas de transporte em tempos de crise. É a união fazendo a força, como sempre. Quando a inflação aperta, se locomover fica caro. Mas quem se planeja, sempre encontra opções. A mobilidade não depende só de dinheiro, mas de criatividade e visão. Se adaptar às mudanças faz parte de sobreviver em uma economia instável, como um bom brasileiro que sempre dá um jeito. A hiperinflação não avisa, ela simplesmente acelera, até que o dia a dia se torne impagável. Preparar-se não é medo, é estratégia. Cada produto estocado, cada habilidade adquirida e cada rede de apoio construída é uma camada de proteção contra a incerteza. Comece pelo essencial e avance passo a passo. Não se trata de ter tudo, mas de pensar à frente e agir a tempo. Quando o dinheiro perde valor, o que realmente importa é o que você preserva, o que você sabe e o que você pode compartilhar. Preparar-se hoje significa viver com tranquilidade amanhã.